Olá, boas-vindas a mais uma conversa empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje o meu convidado é Marcos Rossi, que é fundador e CEO da Gramado Summit, que, segundo ele, é o evento de network, o maior brainstorming da América Latina. Muito legal. O que é? Bom, antes de mais nada, cara, super obrigado pela disposição de acordar cedo aqui nesse dia de Gramado, meio chuvoso, né? Dá vontade de, não sei você, mas a gente aqui quando vem para passar o frio, dá vontade de dormir um pouco mais. O que é o Gramado Summit? Conta aí pra gente. Gramado Summit é, na verdade, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo da América Latina. Eu acho que muito diferente da maior parte dos eventos que a gente tem no Brasil hoje na área de inovação, a gente nasceu com o intuito de fazer com que um Brasil tão grande, tão continental como ele tirasse do eixo tradicional de inovação Rio-São Paulo esse bate-papo. Então a gente trouxe para uma cidade como Gramado, para fazer com que Gramado primeiro pudesse reinventar sua própria matriz econômica, né? Gramado é fundamentada única e exclusivamente no turismo, e ao mesmo tempo a gente conseguisse trazer uma percepção que muitas vezes a gente encontra em outros eventos gringos, que é tu não só vir para um evento para ter uma alta discussão, encontrar uma feira de negócios, mas ao mesmo tempo tu poder curtir e usufruir de uma cidade como Gramado, assim. E é muito legal, porque a gente saiu de um pequenino evento, na verdade um pequenino encontro que eu montei do sofá da minha casa para 600 pessoas, para na última edição em 2023 a gente unir mais de 10 mil pessoas, sendo que hoje 70% do público vem de fora do estado do Rio Grande do Sul, e o nosso ticket médio de ingresso eu acho que é o mais alto do mercado, assim, cara. Então a gente fica muito feliz. Quanto assim. vai no ingresso? Hoje a média é 1.590 para os 3 dias de evento. Assim. Eu entrei ontem no site, estava 2.000 e tal. Já está 2.000 alguma coisa. A gente, conforme vai chegando próximo do evento, a gente vai usando essa estratégia, assim. E uma coisa que é muito legal, assim, Cláudio, a gente é um evento que realmente a gente se preocupa e valoriza o esforço de toda e qualquer pessoa que vem para o evento. Então tem muito evento por aí hoje que diz assim, a gente coloca 21 mil pessoas, 90% dos ingressos são gratuitos, a gente não tem essa pegada, assim. Então realmente é um evento muito, muito legal. E o brainstorming é porque a gente vem de uma era onde todo mundo é maior em alguma coisa online. É o maior canal do YouTube, não sei o quê, o maior não sei o quê. E eu acho um saco isso, e uma das formas que eu entendi de quebrar essa lógica é perguntar para alguém que se diz maior quem é o segundo. Porque normalmente não tem competição e a pessoa se auto-intitulou. E aí a gente gostou da ideia de criar uma nomenclatura própria. Assim. Então, o maior brainstorming da América Latina. Porque não tem outro brainstorming desse tamanho, pelo menos. E aí a gente não briga com a área de eventos, e se alguém nos perguntar, nós somos a nossa própria criação. Muito legal. Muito legal. E, na verdade, o Gramado é uma cidade que está se preparando já há muito tempo para ser palco de eventos memoráveis ou icônicos, né? Tem o Festival de Gramado, tem na Páscoa aqui não se pode andar de tanta gente que tem, então tem muito evento que estão trazendo para evitar essa sazonalidade que tem a cidade só nas altas temporadas. Está dando certo, né? Na verdade, Gramado começou assim, né? O turismo hoje ele acabou sendo mais conhecido principalmente pela leva de parques que a gente está recebendo. Hoje a gente tem grandes marcas aqui. Mas o que resolveu o problema da sazonalidade em Gramado foram eventos não de larga escala somente, mas assim, encontros médicos, encontros de direito, que movimentaram a cidade num período que não era interessante, porque, pô, Gramado está a 120 km de um aeroporto, de uma capital. Tem um clima completamente diferente daquilo que se espera para um país como o Brasil. Então, assim, se a gente não fortalecesse de alguma forma as épocas que não são favoráveis para Gramado em relação à temperatura, como julho principalmente, a gente teria um problema muito grande. Então, com o Festival de Cinema, ele trouxe um renome para a cidade muito interessante, mas o movimento ele veio com o Natal Luz. Mas tirando o Natal, todo movimento que acontece em Gramado ele tem relação com pequenos, grandes encontros, assim. E eu acho que o que Gramado começou a fazer de novo, e eu acho de uma forma muito legal, é provocar esses grandes encontros, assim. Eu vejo, por exemplo, na Gramado Summit, uma grande possibilidade de retomar todo o gap que o Festival Mundial de Publicidade e o Festival de Cinema de Gramado deixaram. E a gente já foi palco desses grandes eventos. Hoje eles existem, com menos relevância. Então, assim, a gente quer ocupar esse espaço de novo, porque Gramado é uma cidade muito legal, assim. Ontem a gente conversava, né, Cláudio? É difícil um local onde tu consiga fazer um jantar como a gente fez hoje, no dia seguinte a gente já está aqui gravando, num ambiente bacana, que não é difícil se locomover, enfim. Então eu acho que Gramado tem muito isso, assim, os eventos ainda são fundamentais, porque eu acho que parque e o entretenimento de Gramado é uma consequência dos grandes eventos, porque o grande movimento mesmo é o que vem dos eventos. Só para contextualizar, eu ontem fui encontrar com uma colega de trabalho, né, que mora aqui em Gramado. Nós fomos 100% remoto desde a pandemia e continuamos lá. Então tem
todos os nossos funcionários são remotos. Eu encontrei com a Renata e com o Igor, e eles levaram o Marcos, né, que são amigos de quê? De escola, né? Cara, de vida, assim, a gente se encontrou um dia. E aí conversa daqui, conversa de lá, começou a falar do Gramado Summit, falei, pô, quero te entrevistar. E aí aqui estamos, muito legal. É isso aí. Então, hoje o Gramado Summit é um evento com 15 mil pessoas, eu vi teu vídeo ontem e fiquei, legal, uau, né? Que coisa grande. Como é que começou? Assim, como é que foi a trajetória de transformar? Para começar, quando começou? Começou em 2017. Na verdade, o projeto em si começou em 2016. Então, nós estamos falando aí de 6 anos de operação, 7 anos desde o planejamento. Como é que foi essa trajetória de 7 anos? Uma pessoa que queira montar um evento, né? Não um Gramado Summit, mas vamos falar, um Chuí... Muda de profissão. Por quê? Vamos lá, quais são os desafios? É que assim, eu acho que na verdade fazer evento é um pouco... Tem um exemplo que eu dou que eu acho muito legal, Cláudio, quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre um negócio, que assim, existem alguns absurdos no mundo real, porque produto e serviço a gente já conhece que existe uma diferença gigantesca da valorização que as pessoas dão para produto e que talvez não consigam ter a mesma percepção para serviço. Mas para mim, evento é uma terceira via, assim. E eu brinco esporadicamente com algumas pessoas que assim, cara, se a gente imaginasse as coisas que as pessoas nos perguntam e colocassem, sei lá, numa Magazine Luiza, cara, seria um absurdo, tipo assim, ninguém no Magazine Luiza pega um micro-ondas e diz, queria fazer um teste de 45 dias, me dá esse micro-ondas aqui. Cara, essas perguntas em eventos acabam sendo muito normais, assim. Mas eu acho que essa brincadeira de, não entra para evento, porque a gente tem que ter uma predisposição mental muito grande, assim, senão a gente enlouquece muito fácil, porque, num evento de larga escala com 15 mil pessoas, quando o evento começa a acontecer, tudo acontece simultaneamente. A gente está lidando com pessoas no mundo real, com dores realmente reais, assim, uma pessoa que não conseguiu fazer bem a reserva de hospedagem dela e a gente tem uma certa responsabilidade, a pessoa que não conseguiu fazer a emissão do ingresso. Só que quando a gente coloca isso para 15 mil simultaneamente para um período de tempo específico onde todos estarão 3 dias, né? É um pouco mais complexo, mas assim, como começa um evento desse, eu acho que primeiro é ter a convicção de que eventos como um todo movem a sociedade desde sempre. Então, se a gente for fazer uma análise do ser humano como um todo, a gente é movido a grandes eventos, sejam eles eventos muito positivos, mas assim, eventos trágicos também moveram a sociedade. Então, assim, essa área de eventos ela tem um potencial muito grande, e é uma parada muito sexy, assim, fazer evento é muito legal, porque às vezes a gente faz um movimento que chama a atenção de um grupo de pessoas, o fato de eu estar aqui, por exemplo. Então, assim, cara, é sexy falar sobre eventos. E eu acho que quando começou, é muito da noção de que eu queria fazer com que o evento ele fizesse algum tipo de sentido, mas ele tinha que ser rentável para mim. Então não poderia ser um hobby. Ele foi rentável desde o zero? Desde a primeira edição. Aí a gente tomou algumas decisões a partir da segunda, terceira, que para crescer como a gente queria, a gente iria ter um modelo meio startup de ser, assim, que é queimar um pouco mais de caixa do que a gente tinha. Mas assim, ele é um negócio que a partir do momento que a gente resolve virar uma chavezinha, ele é rentável. Mas o problema todo é que a maior parte das pessoas começa a fazer evento e desiste no meio do caminho, é porque é fácil de tornar um evento algo muito mais custoso do que deveria. Porque é tentador, né? Então, tu quer fazer o melhor produto possível. O evento está para acontecer, tu começa a gastar sem nenhum tipo de controle orçamentário, cara, o evento vai ser deficitário em questão de segundos, assim. Eu teria um cuidado grande também com um colchão de uma margem de segurança, né? Porque, enfim, intempéries podem acontecer. Se vier uma pandemia e tiver que cancelar o troço, já tendo pago entradas que não vou recuperar, isso aí é uma tragédia que pode matar o negócio para sempre. Não, já vou chegar lá ver como é que se passou por isso. Mas de uma maneira geral, sempre incidentes podem acontecer. Então eu imagino que a gente tenha que ter um capital de reserva para, sei lá, queimou um gerador, precisa contratar outro que não estava no orçamento, coisa do tipo. Quais são os principais desafios que você enfrentou pré-pandemia, vamos chamar assim? Eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu agora só resolver. Eu sempre fui um cara muito cuidadoso com design como um todo, assim. É uma área que eu gosto muito. E em eventos a gente acaba tendo um pouco dessa área na hora que a gente faz a construção de um projeto, né? Então, o nosso modelo inicial de negócio, para que a gente deixasse o evento bonito, todos os projetos de todos os patrocinadores a gente cuidava. Então, assim, o nosso modelo de negócio é muito em cima do metro quadrado, né? Então, eu vendo o patrocínio calculando o custo do meu metro quadrado, seja de locação, mais montagem, mais despesas, e uma margem que eu coloco em cima. E aí eu componho que um stand de 100 metros quadrados vezes o meu metro quadrado vai ter um valor específico. Só que eu não queria que os stands fossem feios. E eu entendo que se muitas vezes tu vende o metro quadrado
sem a montagem, fica ao critério do meu cliente fazer o stand. Muitas vezes ele não quer investir o que eu acho que ele deveria. Então, até 2022, Cláudio, a gente foi com essa ideia de vamos desenvolver, e isso torna o evento extremamente custoso. Assim. Eu acho que a grande virada que a gente teve do ponto de vista financeiro e de gestão da empresa foi quando a gente começou a mudar um pouco a lógica. Então, qual é a lógica hoje? A lógica padrão hoje, ou stand padrão, mas é um padrão que não é básico. Então a gente trabalha não, quase tá como se ótimo. fosse Para mim é o melhor modelo. Semi-projeto especial, assim. E agora, se tu quiser fazer algo além disso, é responsabilidade do meu patrocinador. Então aí a gente tenta induzir... Mas pode, porque uma das coisas que eu me ressinto muito nos eventos em que cada um é responsável pelo seu stand, é que fica uma disputa que para o organizador é boa, né? Porque eu vejo o meu concorrente está lá com 25 metros quadrados e um andar. Então tem que ter no mínimo isso daí. Aí daqui a pouco o cara aparece com 50 metros quadrados, 2 andares. Aí também vou crescendo. Não tem fim isso, porque um querendo ser maior do que o outro para se destacar e acabam ficando castelos, cara, verdadeiros edifícios dentro dos... E isso custa... É a parte mais custosa, talvez, da participação do evento. Quando a gente vai para eventos que o objetivo é o networking ou apresentar a marca, etc e tal, e tem lá teu espaço padrão que você comprou, tem stand pequeno, médio e grande, montado com montagem do organizador, como você falou, às vezes é básica, às vezes não é, mas é o que precisa, a mesa, mas não tem aquelas construções nababescas. Para mim é muito mais, o custo-benefício é muito mais, faz muito mais sentido, e eu tendo a ser mais longevo na participação desses eventos. É o que a gente faz na prática. Mas claro, se tu quiser... Porque existem empresas também que têm essa necessidade de... As âncoras, de exposição, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar com 3 tipos de montagem padrão, 16, 30 e 60 metros quadrados, onde a gente entrega essa montagem. Tu ainda pode personalizar um pouco ela, assim, mas são montagens bonitas, funcionais. Agora, a partir daí, que é um stand de 100 metros quadrados, a gente também não fecha a oportunidade, porque esse mercado existe e ele é bom. Financeiramente, para mim, é o melhor negócio do mundo, porque eu não tenho nem o custo de montagem, nem de audiovisual, por exemplo, que eu teria num stand de 60, 30 e 16 metros quadrados. E tem uma coisa muito legal, assim, que a gente percebeu também, que é um custo que ele passa desapercebido, que é o custo de pessoas envolvidas no projeto. Porque dentro da área ali, eu acho que uma das coisas que a gente fez muito bem é ser atendido na Gramado Summit é muito legal. Então a gente trata todo mundo de uma forma muito humana, assim, eu acho que isso é o que faz com que as pessoas retornem. Seja quem compra o ingresso, mas principalmente quem compra um espaço. E aí a gente deixa uma menina que ela é responsável para fazer com que todas as empresas, como se fosse uma customer success. E a gente percebeu que tem algumas empresas que são muito chatas com branding, mas muito chatas. Então, assim, tem coisa no mundo físico que tu não consegue simular no digital. E tem empresas muito grandes, sei lá, vou colocar cor roxa, por exemplo, para não citar a empresa. O roxo tem que ser exatamente... Tem que ser exatamente, só que no roxo do mundo real, aquele é muito difícil de ser reproduzido. E aquela empresa, ela nunca pensou na estratégia física dela para ver se aquele roxo do digital é exatamente... E aí a gente perdia tempo nessa discussão, e pegava bagulho, e pegava outros materiais, e não tinha como formar aquela coisa. Pegando o rosto só como exemplo. E a gente disse, cara, isso é custoso. Porque enquanto num projeto de 60 metros quadrados eu já entregaria o projeto como ele é, dentro de uma imagem, cara, se eu tiver que revestir o stand naquela cor, que a cor ela ganha muito destaque, eu perco 2 semanas para atender um cliente para tentar achar a cor do projeto. E aí como é que você faz? Aí, cara, porque você tem um staff fixo pequeno. Desisti disso. Aí eu deixo o cara fazer. Tem um caso ainda que a gente está montando, mas é um parceiro de longa data nosso, é um parceiro grande, assim. E eu estava ontem conversando com o fundador da empresa e falei, cara, vou dar uma sugestão real para vocês, tá? Pensem como é a cor de vocês no mundo real. Porque esse rosa de vocês nunca vai ser reproduzido. Ou ele vai puxar um pouco mais pro vermelho, ou vai ser um rosa que destoa bastante. Hoje com a possibilidade de você imprimir e adesivar, fica tudo muito mais fácil. Antigamente era pintado. Exatamente. Né? Eu tive problemas com o logo também, porque o cara, para caber na altura do stand, ele achatava a minha logomarca. Porra, não é assim. Mas sabe o que eu acho que o pior ainda pelo menos para nós, que temos boa parte do público que é da área digital, né? É esse não pensamento do mundo real. Como que a marca se comporta no mundo real? Que é uma coisa até para nós, assim, a hora que a gente fez um rebranding e escolheu o roxo, amarelo e vermelho como as cores principais, assim.
quando a gente foi imprimir e fazer o teste de credencial, não era o rosto que eu via. Porque, claro, a empresa que a gente contratou é uma empresa muito do mundo digital para branding. E aí a gente pegou uma paletinha semi que lá disse, esse rosto é o do mundo digital e esse rosto aqui é o do mundo Tem que real. pegar os que existem, né? Exato. É um cuidado que as empresas não têm. Isso é uma dica interessante. Quer dizer, o cara monta, todo mundo, né, hoje monta o seu branding no digital, né? Toda a parte de criação de logomarca, identidade visual é feita no Photoshop. Né? Mas eles não se preocupam em ver, pô, será que tem tinta com né, com essa matriz? Isso é uma dica interessante. Como é que você faz a seleção, ou o que compõe a seleção dos palestrantes? Eu vi que um palestrante até é meu vizinho de condomínio. Um louro alto foi apresentador da Globo, tem um nome composto. Se botar no teu site aqui, eu te digo o nome dele. Mas do ano passado? O que está ali no site. O que está no site? Acho que Vamos pegar aqui em tempo real. Otaviano Costa? Eu tenho esse aí. Otaviano Costa, isso. Então, assim, o cara não fala de tecnologia, né? Como é que tá a matriz? Você falou que tinha 7 verticais, né? Isso, a gente, na verdade, sim, para áreas que a gente acha que é muito interessante trabalhar, a gente busca algum curador muito específico, assim. Então, a Gramado Summit é um evento que sempre se preocupou com a questão de ter 50% do público formado por mulheres empreendedoras e 50% homens. É uma verdade muito minha, assim, eu sou criado por uma mãe empreendedora muito foda, assim, então a minha criação é muito mais materna do que paterna em todos os sentidos. Então a gente sempre cuidou disso, é uma área que a gente tentou trabalhar. Em determinado momento, a gente se conectou, assim como a gente gosta muito do mundo da moda, assim, pelo fato daquilo que a moda representa, que eu acho que toda empresa, independente do ramo, deveria aprender com o mundo da moda como que algo... Minha filha reconheceu uma influencer também que legal, de moda, legal. né? Porque assim, é muito legal assim, entender como que o mesmo produto que a Renner faz consegue cobrar 1 milhão de vezes mais. E aí eu acho que o mundo da moda ensina um pouco isso. Aí, por exemplo, esse ano a gente queria trabalhar ainda mais a vertical de empreendedorismo feminino. E tem um maior portal de moda do Brasil hoje, se chama Still The Look, que é criado pela Manuela Bordache, foi vendido para a Magazine Luiza, ela se tornou sócia da Magalu, e ela criou um evento chamado Push, que é um evento para mulheres empreendedoras. E principalmente falando sobre mudança de trajetória, ida pro digital. E aí, cara, para nós fazia muito sentido. Então, pô, eu vou pegar a Manu, vou pegar o Still The Look e Push e trazer para dentro da Gramado Summit, porque é uma vertical importante. Saúde. Foi uma coisa que depois de 2021 a gente começou a discutir como nunca, assim, porque até 2020, ali na pandemia, ninguém tava nem aí pra saúde mental. A gente achou um parceiro que fala muito sobre a questão de saúde. Então, pô, a gente vê que toda startup hoje tem uma preocupação gigantesca com... Ontem até vi um exemplo teu muito legal, né, que eu acho que o Igor, em algum momento, estava trabalhando no momento de férias. Cara, isso antes de 2021, cara... Era até bom, né? As pessoas até gostavam. Beleza, tá trabalhando muito. Hoje já não é aceitável. Então, vamos pegar uma trilha de saúde também. Mas eu acho que o palco principal da Gramado Summit é muito sobre inspiração, assim. Mas não aquela inspiração que fica distante, não aquela inspiração do coach, aquela inspiração real. O Taviano Costa, por exemplo, quando ele entrou em contato com a gente, pô, se a gente analisar a história de uma pessoa que foi a vida inteira apresentadora, e em algum momento ele muda a forma de trabalhar, porque a Globo mudou completamente a forma como ela trata os funcionários, ele se coloca numa posição de empreendedor, seja sendo sócio de outras empresas ou tendo que ter alguma presença digital e monetizando por isso, é uma história muito interessante. Então a gente fica buscando assim essas histórias muito legais. Hoje a gente tem uma sorte muito grande de não precisar mais ir tanto atrás. Então a gente recebe mais do que a gente busca. Mas tem algumas histórias assim que eu fico muito feliz de poder... Mas de onde sai? Porque você tem essas verticais. Assim, uma das coisas que me preocupa quando eu vou num evento como esse é que às vezes tem mais de um evento, mais de uma palestra, mais de uma apresentação, workshop, dinâmica, que tem que acontecer, simultâneos. E aí eu fico aqui, cara, e aí? Não consigo pegar um, vou ter que escolher. Às vezes eu escolho um e saio no meio para ir para o outro, porque... como é que você faz essa seleção? De onde sai essa seleção? É sob demanda? Porque o evento foi crescendo, começou com 600, hoje tem 15 mil, imagino que foi numa curva, deve ter sofrido um... Eu gosto muito dessa dor de cabeça que dá esse evento, tá? Eu adoro isso, porque é uma oportunidade de tu vir pro próximo ano, então do ponto de vista de negócio perdeu tal trilha de conteúdo, ano que vem compra mais um ingresso e volta. Mas eu acho que não tem uma lógica, assim, na verdade assim, não tem um protocolo para isso. A gente sente muito aquilo que mais funcionou, investe um pouco mais daquelas verticais que funcionaram
e vai testando o tempo inteiro verticais novas, assim, baseado naquilo que a gente gosta. Porque no final das contas, Cláudio, para mim, a Gramado Summit é o resultado de um evento que, se eu fosse visitante, eu ia estar muito satisfeito de ter comprado o ingresso. Então, eu me dou essa liberdade ainda de brincar. Ano passado, eu adoro política. Adoro bate-papo sobre política, adoro como política funciona no Brasil. Ano passado a gente pensou assim, pô, vamos fazer um palco de inovação do setor público, que é algo que é carente no Brasil, o Brasil é muito burocrático. Não funcionou mesmo, foi péssimo, assim. E não que não tinha nomes bons, pô, tinha nome bom pra caramba, assim. E o que aconteceu? Quem liderou foi o Paulo Ebel, que inclusive na gestão passada ele foi o número 3 do Ministério da Economia, junto com o Paulo Guedes. Não funcionou porque não era sexy, porque o nosso público não teve resposta boa. E cara, tira o palco, talvez um dia a gente volte a debater sobre isso. E não era, na verdade sim, era um palco sobre políticas públicas, não sobre política na raiz. Tá. Esse ano a gente pirou assim, pô, uma parada que é muito legal, que querendo ou não, o mundo de inovação está muito presente, é no mundo geek. Vamos tentar fazer um palco geek? Então a gente vai ter lá uma área de 30 pessoas, que a gente vai estar levando galera de cosplay, galera que vai falar sobre o mercado de games. Quem está liderando esse movimento é um gestor da Ubisoft, que é uma gigante, para falar também sobre a importância do mundo game e no mundo digital, porque meio que assim, ela é gigante, mas ela é meio que um underdog, sabe? O que eu gosto da indústria dos games é isso, cara, a gente não tem noção do tamanho dela, até descobrir que se tu pegar música e cinema, não chega no tamanho dos games. Vamos tentar discutir isso? Assim, essas trilhas mais novas, a gente testa, a gente vai tentativa e erro o tempo inteiro. Tá bom. Eu acho que no mundo real isso, só que a gente sabe como medir, porque é caro o evento, tá? Então se eu fizer uma tentativa de trilha, eu tenho custo de montagem de palco, eu tenho custo de audiovisual, eu tenho custo de logística dos palestrantes, mas assim, é um palco para, sei lá, 30, 60 pessoas. Se não der certo, beleza, a gente tentou. E aí daqui a pouco descobre O foco é nacional, né? Você não tem nacional. Tradução, nada disso. Não. É um estrangeiro. Na verdade, sim, a gente tem Gramado, tá? Gramado, eu acho que não só Gramado, eu acho que o Brasil inteiro, a gente tem esse negócio de trazer a palavra internacional, só que se a gente for para analisar, são pouquíssimos eventos internacionais. América do Sul, o Brasil representa 80% da América do Sul. Então, o que a gente sempre quis, eu acho que é uma coisa que a gente está conquistando agora, é, na hora que for internacionalizar, porque Gramado recebe 8 milhões de turistas ano. No entanto, 95% desses turistas ou mais são brasileiros. É difícil vender a Europa brasileira para o europeu, né? Pô, como que a gente vai conquistar o mundo? E não só conquistar a América do Sul, porque eu acho que, pô, geograficamente a gente está do lado do Uruguai, está do lado da Argentina, está perto do Paraguai. Aí vem um movimento de, pô, e se a Gramado Summit seguisse os passos do Rock in Rio? Ok. E a gente tem um movimento agora que a gente vai lançar oficialmente no final de março, junto com o governo do Uruguai, de fazer a primeira Gramado Summit em solo Uruguai, vai ser em Punta del Este. Pela similaridade que ela tem com Gramado, é um movimento que no primeiro ano são 1.500 pessoas. E a gente foi selecionado para tentar resolver o problema de sazonalidade. E aí vai ser Punta del Este Summit ou vai ser Gramado Summit Punta del Este? Summit Punta del Este. Por quê? Essa decisão para mim é uma... Porque até hoje eu acho meio estranho o Rock in Rio Portugal. Né? Eu vou te dizer assim, tem várias implicações. Quando eu inventei Gramado Summit, eu inventei muito por ser gramadense, filho de Gramado, gosto da cidade, sou bairrista pra caramba. Acho que quem escolhe morar em Gramado tem que entender Gramado. E Gramado criou uma marca muito forte, né? Natal Luz de Gramado, Festival de Cinema de Gramado. Então tudo que tem Gramado quase virou uma chancela de algo que é muito bom. Tá em Gramado é diferente. Ontem mesmo tu me comentou, né? Que é uma coisa que... Eu sou fã de Gramado, assim, desde a primeira vez. Primeira vez que eu vim aqui, que o pessoal para nas faixas de pedestre, eu falei, cara, onde eu tô? E eu ainda me questiono sobre isso, porque a mesma pessoa que para quando vem de fora, quando ela vai para a sua cidade, ela deixa de parar. Mas eu fiz vários vídeos sobre isso, eu fiz várias postagens sobre isso, dizendo por que a mesma pessoa, por que o Brasil não pode ser como Gramado, sabe? Mas sabe que ali, em relação à tua pergunta, Cláudio, não é só na faixa de pedestre, não. É na arquitetura, por exemplo. Você vê aqui, eu venho em Gramado, bota aí, uns 20 anos, fácil, e você vê que 4 anos vai, 4 anos voltam, né? Os gestores mudam, mas as políticas da cidade, né, as diretrizes de construção, tudo vai se construindo, mas tudo igual, quer dizer, tudo seguindo um padrão. E isso normalmente não acontece em outras cidades. Muda a gestão, principalmente quando muda de esquerda para direita, depois para direita de novo, depois para o centro, depois para direita. Aí vai mudando tudo. Aí fica de 4 em 4 anos, a cidade vai mudando de shape. Gramado não. É o que eu te falei ontem, né? Brincando, mas não muito.
Minha teoria da conspiração é que a Gramado deve ter donos, assim, deve ter uma meia dúzia de senhorzinhos ali que tomam conta de quem vai assumir, quem não quer não fazer besteira, e a cidade anda numa boa. Eu acho que a gente chuta a porta do prefeito se ele tomar alguma decisão errada, assim. Porque é uma cidade muito pequena, né, Cláudio? Ela tem 40 mil pessoas. Então, assim, 40 mil habitantes, todo mundo se conhece. Originalmente são 12 mil originários de Gramado. Então todo mundo se conheceu, todo mundo se conhece. A gente criou um padrão de qualidade, que eu digo não só para quem mora aqui, mas para quem vem para cá. Que a gente não pode baixar disso, porque senão a cidade para. É que nem o Rio, tá? O Rio tem turismo. Mas eu tenho certeza que tem outras matrizes econômicas que fazem o Rio ser o Rio. Gramado não tem. Então, se o turismo parar, é 98% do PIB da cidade. A gente vai viver do quê? Então, assim, eu acho que foi Como é que você passou pela pandemia, Marcos? Foi foda, cara. Foi foda. Só a questão do nome ali que eu queria só finalizar tem um grande conhecido meu que é o Alexandre Skowronski. Ele é CEO de uma grande agência de publicidade, opera nacionalmente. E um dia ele me perguntou por que não Innovation Summit, ou sei lá. E cara, porque Gramado só tem uma, né? E aí agora a gente tá com uma entrada na Globo. E a chamada que a gente colocou assim, existem muitas summits no Brasil, mas Gramado só um. Tem muito isso, e o nome é bom, cara. Tá bom, meu nome é bom. Sobre pandemia, eu juro pra ti que eu não tenho uma resposta sobre isso, eu penso constantemente, eu acho que se fosse como é que você passou por ela? Você suspendeu o evento? Cara, a gente suspendeu o evento em 2020. Na verdade, sim, eu acho que a gente fez 2 movimentos, a gente só mudou a lógica de... Às vezes eu acho que eu sou completamente pirado, eu acho que a única explicação que eu tenho, assim, porque qualquer outra pessoa na minha situação teria desistido, assim, porque é diferente de, sei lá, um grupo Dreams, por exemplo. O Rock in Rio tem vários eventos que estão acontecendo. A gente sempre foi muito de foco, assim, então até a gente não chegar no faturamento que a gente gostaria, na estrutura de evento que a gente gostaria, eu não quero fazer um segundo evento, eu quero fazer uma Gramado Summit porque a gente consegue. Então, assim, a pandemia aconteceu enquanto a gente estava numa crescente para que isso acontecesse. Então, nosso caixa era único e exclusivo de um evento. Nossa entrada de receita era um evento. E a gente tinha é muito interessante, a gente tinha um contrato com o Lobo de Wall Street. A gente nunca teve cachê para palestrante. Aí veio a possibilidade da gente, aquela tentação, vamos internacionalizar. E eu conheci, em algum momento da minha vida, muito aleatório, assim, o cara que era o vice-presidente da empresa do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. E meio que, cara, vamos trazer o cara pro Brasil, não sei o quê. A gente bolou um esquema lá para trazer ele. E a gente, claro, assinou um contrato para que isso acontecesse. E a Gramado Summit deveria ter acontecido de 5 a 7 de agosto de 2020. Veio a pandemia ali em fevereiro, março. Aí tipo, vamos jogar para setembro? Vamos jogar para setembro. Aí vamos jogar para o final de setembro? Porque até lá tá tudo certo. E a gente começou a vir nesse vai e vem até que, não tinha uma possibilidade. O Rio Grande do Sul, eu elogio muito o Eduardo Leite, não só pelo... que é o governador do estado, não só pelo relacionamento que eu tenho com ele, mas a forma como ele tratou a pandemia no Brasil. Porque ninguém acertou. E eu acho que dentro de tantas tentativas e erros, ele acertou mais do que ele errou. E aí, em determinado momento, a gente tem esse contrato ativo e eu tô ligando pro cara dizendo, vou ter que jogar pra tal. E até uma hora que, se vocês assistiram o filme, ele é exatamente aquilo, até pior, tá? Ele é aquilo do filme. E a minha intenção de trazer ele era um nome internacional polêmico, mas assim, que para um mercado ele tem uma hype. E aí ele mandou o cara me dizer assim, cara, ele avisou que se não rolar no dia 30 de setembro de 2020, não vai rolar o evento e assim, nos processem internacionalmente. Então, sem caixa. Empresa pequena ainda. Como é que eu vou processar o cara internacionalmente? Aí eu comecei a bolar que, eu tenho que fazer esse evento acontecer. Se eu não fizer a Gramado Summit, eu tenho que fazer alguma coisa acontecer. Nisso, o Eduardo Leite, ele cria um sistema de bandeiras aqui no Rio Grande do Sul para dar um alívio para a economia como um todo. Que era, dependendo do estágio da pandemia, dependendo do pico, tinha uma bandeira. Então, bandeira preta nada funcionava, bandeira vermelha... Eu lembro que Gramado passou bem. Passou relativamente, assim, mas assim... Não, mas tava dentro de uma realidade foi bem aceitável. Só que eventos não tinham sido considerados em bandeiras. Então, eu peguei esse argumento e comecei a tentar discutir junto com o governo do estado que eventos poderiam ter esse facilitador, assim, que se tu tem um parque que está operando em bandeira vermelha com 25% da sua capacidade, por que evento não? Sendo que a pessoa chegou até o parque. E aí a gente conseguiu uma primeira liberação em 2020 para dia 30 de setembro de 2020 fazer um evento do Lobo de Wall Street em Gramado com 120 pessoas. A gente escolheu um espaço aqui no centro de Gramado
e conseguiu o que se tem registro, é o primeiro da América Latina mesmo. O primeiro evento presencial da América Latina a acontecer com protocolos e autorização do governo do estado foi esse encontro com o Lobo de Wall Street, e eu trouxe o cara de Miami, tá? Meu Deus. Então, assim, foi uma loucura, assim, porque, cara, foi tudo ruim. Operação de guerra. Mas vinha um novo desafio, porque a gente ia comercializar, como a gente começa a trabalhar 360 dias antes do próximo evento, 362 dias, a gente estava tentando postergar e pegando política pública, então tinha Pronamp a todo momento disponível. A gente teve a sorte também de ter parceiros que, pô, não tem problema nenhum, joga lá para frente, a gente mantém os pagamentos com vocês. Eu acho que houve essa sensação de as pessoas se colocarem então os teus patrocinadores foram parceiros. Todos. Eu tive 2 casos só que pediram devolução. Foi muito legal. E inclusive visitantes também. Eu acho que a gente não deve ter devolvido mais do que de um evento na época que deveria ter sido feito para 6.000 pessoas, a gente não devolveu mais do que 100 ingressos. Olha que legal. E aí teve uma coisa muito legal, que é depois que o Lobo aconteceu, funcionou, teve protocolo, eu levantei a bandeira que para eu realizar uma Gramado Summit em 2021, porque eu não ia ter fôlego nem caixa para passar mais meio ano sem o evento, eu poderia ser precursor na cartilha para retomada dos eventos de larga escala. E aí, isso tem histórico disso, tá? O que eu comecei a pensar? Eu tinha um relacionamento com o Eduardo Leite, ele veio no evento em 2019, mas era isso. E aí eu comecei às 11 horas da noite a mandar WhatsApp pra ele. Porque na minha cabeça, assim, pô, o cara tá cheio de problema, 11 horas da noite, tá quase dormindo. Vou começar a me apresentar. Ele veio, ele sabe que é o evento. E aí eu comecei a defender a ideia que a gente teria a capacidade de desenvolver protocolos, assim, que iriam além do álcool em gel e da máscara. Uhum. E aí um dia ele me responde, olha, Marcos, se tu convenceu o gabinete de crise aqui, a gente libera o evento para ti. E aconteceu em 5 a 7 de maio de 2021. E aí, 30 dias antes do evento acontecer, isso a gente acreditando muito que rolaria, eu fui para o CAF, que é o Centro Administrativo aqui do Rio Grande do Sul, com o gabinete de crise, fiz uma apresentação e tinha todo um protocolo, assim, que a gente chamou um protocolo de controle para eventos. E foi aprovado em unanimidade, assim. Então foi muito legal, porque dia 5 de maio de 2021, a gente abriu a Gramado Summit, no dia 7 de maio a gente teve a presença do próprio governador do estado. Olha que legal. Foi um evento meio estranho, assim, porque, tipo, uma das coisas que a gente previa é que todo stand, ele era uma ilha, que é mais caro, e todo corredor, ele teria 4 metros de largura. Então era um evento que ele era muito distante, assim, o mesmo ambiente que a gente coloca 4.000 cadeiras no palco principal, a gente colocou 500. Mas ver aquilo acontecer naquele período, tem um amigo meu que é o Jonatas Abbott, ele tem uma plataforma chamada Dinamize, uma plataforma de e-mail marketing que concorre muito com a RD. E ele é o contracultura em pessoa, como eu te comentei uma outra pessoa. Ele tem os seus 50 e tantos anos, ele é skatista. E ele veio sempre no evento, ele sempre ficou muito surpreso. Mas esse ano ele falou, cara, vocês são completamente pirado, cara. O que você tá fazendo aqui? Como? No período que a gente tá. Então foi muito impactante. A minha resposta para ele foi, cara, no instinto de sobrevivência, a gente faz coisas que a gente não imagina, assim. Porque eu não criei esse protocolo com um monte de dinheiro em caixa disponível, com 350 pessoas à minha disposição. A gente era em 6 na empresa. A gente pegou essas 6 pessoas numa sala de 56 metros quadrados, um caixa que, sei lá, eu tinha, antes da pandemia acontecer, eu tinha 1,5 milhão em caixa, ele estava em 100 mil, arredondando, e a gente disse, cara, ou a gente faz alguma coisa, ou assim, a gente morre, porque viver de Pronamp para sempre, a gente não vai conseguir. E a gente acabou que, logo na sequência, o maior evento que a gente tem do agronegócio aqui, que acontece em Esteio, usou os protocolos que eu criei numa salinha contra 5 pessoas. Muito legal. Então é isso. Cara, parabéns pra você. Aí, muito bem, aí passou pela pandemia e aí voltou a curva de crescimento, imagino, como todo mundo. Apesar de que eu acho que rolou um momento muito estranho, assim, da sociedade que consome eventos como um todo. A gente já não sabia mais tão bem fazer evento da mesma forma, e a sociedade, os visitantes não sabiam consumir eventos. Não te ocorreu ir pro digital, transformar? Nunca gostei. Não, né? É que eu acho que são coisas tão diferentes, assim, até eventos que defendem o digital, como é o nosso caso, de certa forma, mas é muito mais sobre o encontro e possibilidade de negócio e aprendizado, que eu acho que o presencial, tu não tem como substituir. E aí tem um detalhe que sempre pegou na minha cabeça, que é assim, pô, se o que eu faço dá para ir pro digital, eu não tenho nem por que cobrar, porque hoje no digital tu encontra gratuitamente qualquer coisa. É que nem curso do Rony da Reserva. Vai no YouTube. Cara, tu pega um período específico do ano, tu vai ter o Rony lá dando aula de graça no perfil da Reserva. Então, como que eu cobro por isso? Então, cara, não é sobre isso, é sobre o encontro e as possibilidades que a gente gera aqui.
Então, assim, o digital para nós, dessa produção de conteúdo, ele deve se tornar com o tempo um acessório para quem vem no evento. Quais são os principais desafios que um produtor de eventos enfrenta? Eu acho que é criar conceito, cara. Eu acho que de tudo, assim, é difícil. Conceitualmente estruturar um evento é muito fácil. Agora, criar conceito para que um visitante veja valor no teu evento é muito difícil. Ok. Principalmente em cidades que não são capitais. Porque o fator de decisão de quem está vindo para um evento, sei lá, a gente tem uma leva grande de pessoas que vêm do Pará para Gramado Sante. O cara vai sair do Pará, vai pegar a família, vai colocar na ponta do papel que custa, não é só os 1.590, 2.290 Não, ele tem que ir para reais. Porto Alegre para pegar um transfer para cá. Vai gastar tanto quanto ele gastaria numa cidade como o Rio de Janeiro, sem a infraestrutura que uma capital te propõe. Então, assim, criar uma marca, na verdade, é a parada mais difícil, porque tem que ser tão forte que as pessoas não estão preocupadas com isso. Eu acho que o que a gente tem feito, que é muito legal, é a criação de senso de comunidade. Eu vi uma vez um exemplo de um moleque, quem eu mais sigo, assim, eles não são nem um pouco conhecidos, eles criaram um evento de PHP e de JavaScript. Então, assim, eles são dois, cara, nerdzão, o desenvolvedor raiz, roqueiro, cabeludo, e eles não tinham lugar para falar sobre JavaScript com ninguém. Eles criaram um evento de JavaScript chamado Brasil JS Conference. E aí, cara, eles fizeram um evento, o evento começou a crescer, chegou até 2.500 pessoas ali, meio como hobby. E um dia eu tô conversando com o Jason, que é um dos fundadores, e ele me disse, cara, a nossa comunidade é tão forte que eu não invisto em social. E quando eu abro meus ingressos, eu faço um tweet e o meu tweet vende, tipo, 200 ingressos. E a gente não é famoso. Só que a nossa comunidade, ela é muito fiel. E isso, pra mim, teve um impacto muito grande, porque é o que o Rock in Rio faz. O Rock in Rio vai anunciar, independente de quem é a banda. Tu compra a marca Rock in Rio. E isso é muito difícil, cara, porque num mundo que tem tanto evento, os que a gente tem lembranças são, sei lá, 5. Muito bom. E quais são os planos para o futuro, Marcos? Vamos lá, nós estamos aqui em 2023, vai ter a 7ª edição? Vai ter a 7ª edição, a gente está com Punta del Este agora em setembro. Eu acho que o primeiro desafio para nós esse ano, assim, é o segundo produto se tornar tão grande quanto o primeiro. Para mim é ótimo enquanto gestor, porque eu tenho a mesma equipe sendo dividida, os custos da minha equipe são diluídos em 2 eventos e não mais só em um. Da equipe fixa, né? Você falou que você tem uma equipe fixa razoavelmente pequena e você não tem problema para contratar, por exemplo, quando vem o eventão? Porque a cidade pequena é legal, mas também tem falta de mão de obra. Eu acho que, na verdade, como Gramado é turística, ela estruturou muito bem a área de eventos. Então, a qualidade da mão de obra que a gente tem aqui é como na hotelaria, ela é diferenciada. E aquilo que a gente não tem hoje, a gente tem fácil acesso. Então, por exemplo, audiovisual, uma parada que para nós é muito importante. A gente trabalha com uma empresa que atende todos os grandes eventos do país. Okay. Então, acaba não sendo um problema. Assim, eu acho que o que a gente tem mais problema no atendimento é com voluntários, assim, que a gente começou há pouco, mas a gente está aprendendo agora. Como é que funciona esse negócio? Cara, é uma loucura, assim, porque, pô, tu tem que trabalhar com pessoas que tem voluntário que trabalha de graça? São 240 voluntários que a gente tem. 240 pessoas trabalhando sem remuneração, a troco de quê? Cara, várias coisas. E esse é o problema, tá, Cláudio? Que é a maior parte das pessoas quer saber como o evento é feito. Tá. Pode ter até concorrente teu ali no meio, mas tá tudo bem, a gente não se importa tanto com isso, não. Mas assim, é o prazer de estar perto do evento, conhecer as pessoas que fazem o evento, conhecer os palestrantes que estão no evento. E tem uma outra parte que quer participar do evento. Então a gente criou um modelinho que é assim, tu pode escolher, tu quer ficar os 3 dias de evento, e aí a tua troca vai ser a experiência que tu tem, quase como se fosse um estágio, ou tu quer trabalhar um dos dias, e os outros 2 dias tu ganha Muito legal. E cara, a gente adorou, assim, acabou que a maior parte das pessoas que se inscreveu pede para voluntariamente participar os 3 dias da organização, assim. E o que a gente está aprendendo é como que tu pega o voluntário e diz assim, cara, tu não pode ficar na sala dos palestrantes o tempo inteiro. Sai da sala dos palestrantes, tu tem que estar lá na frente. E aí ter essa... porque, pô, é quase uma equipe, né? Claro. São 240 pessoas que na hora que tá com a camiseta ali, e o Cláudio tá entrando, não tá preocupado se é voluntário ou não, tá preocupado porque é meu. Então, isso é um rolê muito difícil, assim, mas eu acho que os próximos passos da Gramado Summit como um todo, que é o que eu gostaria, assim, primeiro, a Gramado mesmo ser o evento mais relevante da América do Sul, em números. Punta del Este ser o primeiro evento internacional que a gente realize. Primeiro ano é um encontro de brasileiros, mas eu acho que com potencial de punta em relação ao mercado americano e mercado europeu, a gente tem uma possibilidade de crescimento maior lá.
E uma área que eu tô gostando muito de investir é conteúdo. Cara, a gente tem assim, a gente criou algumas situações, podcast, que está linkado a um portal de conteúdo que a gente tem, e essas duas ferramentas juntas, elas estão nos permitindo chegar em lugares que a gente nunca imaginou. Tem um caso carioca que eu adoro, tem um influenciador chamado Rock Cria no TikTok, que ele mora na favela da Rocinha e ele cresceu meio que mostrando a favela da Rocinha, a realidade de quem mora na favela da Rocinha, mas de uma forma muito irreverente, assim. E eu, enquanto Gramado Summit, nunca consegui chegar nesse cara. Cara, perfil, tenta mandar direct no Instagram, a gente não conseguia. Aí o Start, que é o nosso portal de conteúdo, que é, ao invés de blog.gramado Summit, a gente chamou Start, que é o ponto de início da Gramado Summit. Então o Start da Gramado Summit é o conteúdo. A gente estava gerando umas pausas, a gente gera 5 pautas por dia. Aí a Yas, que é a menina que cuida do portal, tinha uma pauta lá sobre a questão do empreendedorismo na favela. Ela disse, pô, eu vou tentar falar com algumas lideranças. E ela conseguiu uma entrevista com o cara. Eu falei assim, pô, tu vê que legal, cara. É uma área que a gente não dá tanto valor. Porque eu nunca consegui pro evento. Agora, quando a gente for falar sobre conteúdo, e são matérias boas, bem estruturadas, porque a minha equipe é de 3 jornalistas, a gente consegue chegar nesses lugares. Então, assim, pô, vamos começar a investir no conteúdo também. Porque eu acho que o conteúdo e o evento, eles acabam em algum momento tendo uma sinergia muito grande. E se eu fosse falar sobre o futuro, é os dois eventos terem a maior relevância possível na América do Sul, o outro internacional, e a área de conteúdo ela ser monetizada, que hoje ela não é. Você sabe que eu sou colunista do portal Administrador, né? E eles estão bombando no conteúdo. Tem uma área lá que está concorrendo ali com Coursera, com... Sim, cara, eu adoro eles. Até a gente teve algum papo já em algum momento sobre Gramado Summit com eles, o Leandro. E eu acho que é isso, assim, eu não, gente muito boa. Eu não acredito no conteúdo gratuito. Eu, infelizmente, acredito no conteúdo gratuito de altíssima qualidade. É isso. Não, ele cobra uma mensalidade lá e você tem acesso a um Netflix de cursos. É isso aí. Né, eu acho que assim, o conteúdo... E até uma coisa legal pra se debater sempre, porque a gente ainda pensa que tudo tem que ser de graça, tudo tem que ser de graça, eu sou meio que o oposto a isso. Eu acho que o conteúdo gratuito, para ser uma entrada em algo, é muito importante. Ele tem o seu valor como atração, mas até disso eu estou fugindo hoje em dia. Estou começando a mudar um pouco o conceito. Esse negócio de freemium, acho que você acaba atraindo muita gente que está atrás do gratuito, mas que não é teu cliente na prática, saca? Então, exatamente, de repente é melhor trazer menos gente disposta a pagar um tequinho, mas para sustentar. O negócio tem que ser sustentável, as pessoas não entendem que tem que ser sustentável. Exato. Um ponto que eu queria te falar é que, para você não ficar muito nervoso com a questão dos concorrentes, é de que segredo do negócio nunca foi definidor de sucesso, tá? Nunca, jamais. Se fosse assim, o McDonald's, que é a maior rede de restaurantes do mundo, tem, como sempre, né, defensores e críticos, mas é a maior rede de restaurantes do mundo, não há dúvida nenhuma. Ela abre completamente as suas portas para qualquer um. Se quiser ir no McDonald's e ver como é que o hambúrguer é feito, você vai ver. Tem a Universidade McDonald's que qualquer um pode entrar. Então não é o segredo do negócio. Vamos lá, qual é o segredo de fazer um hambúrguer? Né? Então é a execução. Exatamente. O fato de você conseguir criar a marca e a vibe toda ao redor do negócio. Então pode deixar a concorrente entrar, que é cada um. Sabe que eu até tenho um exemplo muito legal, Cláudio, que é... Vieram muitos eventos internacionais para o Brasil. A partir do momento que o Brasil conseguiu ter uma maturidade de eventos próprios na área de inovação, outros eventos vieram, é o caso da Web Summit no Rio, e tem a South Summit aqui no Rio Grande do Sul, que é um evento que ele é financiado pelo poder público. Logo que a South Summit chegou, eu era muito incomodado com isso, porque, cara, a minha cabeça assim, não é justo, cara, tu ter um filho de solo gaúcho querendo crescer e aí tu ter um estado que financia a vinda de alguém que não é daqui e ao mesmo tempo que daqui a pouco não tem vínculo nenhum e vai embora. É quase uma concorrência desleal, assim, mas com o tempo, isso faz 3 anos já, a gente foi tendo uma maturidade muito grande na entrega do produto. E teve algum momento no ano passado, isso é uma história muito legal. Um cara da comunicação muito conhecido, aquelas figuras icônicas da comunicação clássica, de jornais, que criou um podcast pequeno, assim, mas ele é uma figura muito relevante, e colocou eu e o CEO da South Summit para conversarmos juntos. E, cara, eu adoro o Thiago, que é o CEO, tipo assim, a gente se dá bem, e o evento é 1 mês antes do meu. E eles tinham essa discussão que poderia vir 2 semanas pré-Gramado Summit, e eu sou sempre daquela máxima de, cara, vamos tentar organizar um calendário, porque público tem para todo mundo, o Brasil é grande e tal. E eles tinham uma peculiaridade, ele veio falar comigo, assim, antes da entrevista, e falei, cara, se vocês quiserem pegar 2 semanas, 1 semana antes de mim,
beleza, uma decisão de vocês. Eu sugeriria um mês antes, que eu acho que dá, a gente tá no mesmo ramo, assim, cara. E aí ele, pois é, tem um impasse aqui. Eu falei, cara, se vocês quiserem mesmo uma semana, única coisa que eu posso dizer, boa sorte. Porque o meu produto é bom pra caceta. Se vocês quiserem concorrer comigo, vocês podem, mas eu vou dizer, o meu produto é muito melhor. E aí eu comecei a martelar numa frase de Steve Jobs que eu adoro, assim, cara, que naquele encontro da All Things Digital, que colocaram o Bill Gates e o Jobs pela primeira vez, e ele tá com o Gates ali, e meio que cada um tem que dar percepção um do outro sobre o que pensam do outro, e o Jobs fala assim, cara, quem usa o Windows é como se ele tivesse um inferno, e aí o Mac basicamente é um copo de água gelada que alguém te oferece no inferno. E eu falei, cara, é muito sobre isso, entendeu? Então, cara, eu olho a concorrência e tipo assim, cara, massa. Meu produto ainda vai ser melhor. E é pela tua existência que meu produto segue sendo melhor. Porque se eu me preocupar com a concorrência, eu me preocupo com o produto. Se eu me preocupar com o produto, eu entrego pro meu visitante aquilo que ele espera de mim. Muito bom, muito bom. Ótima frase isso daí. Pra gente concluir aqui, eu queria saber de você, Marcos, como é que isso influenciou a tua vida pessoal? Assim, como é que o Marcos Rossi deixa de seguir uma carreira, né, profissional, vai empreender numa área que no início você não conhecia? Não sei se você teve algum apoio, alguma... Tive. A minha família é da área de eventos, assim, a minha mãe tem uma história de vida muito legal, Cláudia. Ela saiu do absoluto nada, assim, mesmo. Diferente, talvez, de outras cidades, mas Gramado começou na colônia. Então, os colonos imigrantes, principalmente italianos aqui no Rio Grande do Sul, eles foram muito pobres na Serra Gaúcha. O alemão já chegou com uma qualidade de vida muito superior, assim. E a minha mãe, ela nasceu numa carroça, tem uma ideia, assim. Então, ela montou a vida dela e eu fui o filho de berço de ouro. Só que a veia empreendedora da minha mãe me permitiu me tornar a pessoa que eu sou. Então, eu tive o apoio no sentido emocional da coisa, Tá. mas assim, cara, eu preciso pagar para que tu aprenda com teus próprios erros. Então a mãe sempre foi essa figura de eu te ajudo, eu tô aqui, cara, se tu entrar numa merda, eu vou estar aqui, mas a ideia é que tu caia é bom, porque é assim que a gente aprende, né? Então eu acho que a mãe, ela sempre foi essa figura que me deu o apoio que eu precisava, mas sem extrapolar no apoio. Porque eu acho que se eu tivesse muito apoio, principalmente financeiro, isso aqui não estaria acontecendo. Ah, que legal. Foi mais ou menos nessa Já contou isso pra ela? Já. Ela tá por aí ainda? Ela tá por aqui. Qual é o nome dela? Marta. Marta. Rossi. Parabéns pra dona Marta. Né? Ela é uma figura, assim, porque não adianta, assim, eu acabei... Eu acho que tem um problema muito grande ainda na minha geração. Eu sou geração millennial, então, com 36, que a gente é meio rebelde, né? E eu acho que em algum momento a gente se culpa por ter nascido já numa qualidade de vida legal, ser parte de uma exceção, sendo que o país inteiro tem uma outra realidade. E eu comecei a aceitar isso muito bem, assim, porque eu acho que a mãe que eu tive me permitiu não enfrentar dificuldades, mas também aprender a empreender sozinho. Eu nunca me culpei por isso, mas sempre tive o cuidado de não dar demais para os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, em idades variadas, e uma das coisas que eu sempre me preocupei é assim, eu vou dar o mínimo necessário para ele poder criar, ele ou ela, né, tem 2 meninos e 2 meninas, criarem os seus próprios caminhos. E é um pouco por aí. Quer dizer, eu sempre me preocupei muito com educação, acho que tem que aprender inglês para falar bem, para falar fluente. Dei até onde eu pude a melhor educação que eu pude, mas assim, em termos de coisas e tal, sempre fui muito parcimonioso, porque eu acho que pai rico, filho pobre, filho nobre, não, pai pobre, filho rico, esqueci, mas é isso aí. A terceira geração acaba sendo coitada, né? E assim, eu nasci de uma família de viajantes, meu pai sempre foi empreendedor e tal, é uma coisa que a gente aprende em casa. Mas como é que isso influenciou? Então você nunca pensou, por exemplo, em dizer que essa vida de empreendedor não funciona, vou arrumar um emprego, né? Eu até tentei algumas vezes, assim, trilhar caminhos CLT com áreas que eu gosto, assim. Mas eu acho que quando eu descobri o quão legal é empreender, e começou com a música. Eu, de formação de vida, assim, sou músico, assim, tive banda, é mesmo? rodei Rio Grande do Sul inteiro, independente, com música própria. E eu peguei uma área punk que eu gostava muito, assim. Então eu acho que o punk, ele te ensina muito, assim, sobre rebeldia, sobre tentar
ditar as regras do jogo, de ser contra a cultura, ser a antítese de tudo. E eu acho que quando eu consegui transferir isso para a área do empreendedorismo, eu gostei muito, assim, porque por mais clichê e demodê que seja falar sobre empreendedorismo hoje, para mim é a ferramenta que tu tem a oportunidade de moldar o mundo, tu molda as coisas como elas são, assim. E eu acabei bebendo muito da fonte do próprio Jobs, assim, que é um cara que eu aprendi a admirar, eu me considerei quase um filho bastardo de Jobs, assim, tanto que eu li esse cara. Cara, se a gente olhar ao redor, tudo que a gente considera mundo foi feito por pessoas que não são mais inteligentes do que nós dois aqui, ou alguém que esteja nos assistindo. Então, tu ter essa oportunidade de criar alguma coisa que outra pessoa tenha uma identificação é o que me traz a satisfação na Gramado Summit. Hoje, quando eu vejo, uma pessoa paga 2.000, agora tá 1990, tá indo pra 2090, e hoje, se eu abrir o nosso bot, tem uma pessoa que compra aquilo, e diz, cara, eu compro porque eu acredito em vocês. Isso não existia 7 anos atrás. Não existia. Hoje as pessoas pagam por isso e as pessoas são impactadas de alguma forma. Tem uma história que eu acho que vale muito para fechar, Cláudio, que é em 2021, foi no ano da pandemia. Tiveram 2 situações do evento que foram muito fortes para mim. A primeira delas foi eu estava indo até o evento e por uma questão de protocolo a gente sofreu muita ameaça na época, porque tinha essa discussão que virou política, então a gente teve sempre muito cuidado de quando fazer o evento. Uau. A gente marcava, aí não dava, a gente voltava atrás. Então assim, ou a gente era pró-esquerda, ou a gente era pró-direita, dependendo... Então a gente teve alguns cuidados, eu, por exemplo, não fui de carro para o evento, porque a gente recebeu algumas ameaças na época. Então assim, a gente foi e, à época, tudo virou possibilidade de crescimento digital. Falar sobre pandemia era interessante pro digital. Crescia perfil no digital. Então, cara, eu resolvi de Uber pro evento por segurança, assim. Não sabia se, de repente, alguma das ameaças que a gente tinha sofrido no digital poderia vir no mundo real. E não eram coisas pesadas, assim, mas existiu. E eu peguei um Uber. O Uber veio me buscar em casa. E quando eu tô chegando, o rapaz do Uber, ele me pergunta assim, Marcos, ele sabia meu nome pelo aplicativo, obviamente. Tu conhece o pessoal da organização? Eu falei, conheço. A maior parte dos Ubers que estão em Gramado hoje não são de Gramado. Eles trabalham em cidades tipo Taquara, que é uma cidade que fica a 30 minutos aqui, e vem aqui porque tem uma demanda muito grande. Eu falei, cara, conheço. Aí ele disse, só queria que tu agradecesse a turma, porque eu passei um ano inteiro sem ter mais do que R$2.500 para sobreviver. E a volta desse evento pra mim é fenomenal, cara. Eu baixei. Olha que legal. E eu comecei a me emocionar. Eu falei, cara, era eu que tava fazendo o evento. Não, pode deixar que eu digo. Aí, evento aconteceu e tal. No último dia de evento, a gente tem uma área para startups, que elas ficam em balcões de exposição. E teve uma pessoa que me entregou um cartão e disse, Marcos, esse menino aqui, ele queria te agradecer. Ele tá muito feliz, cara. E falei, que massa. Ele falou, tem toda uma história difícil, assim, não tinha grana para fazer o aporte. Para startup a gente tem um programa, é barato participar de startup na Gramado Summit. E falei, se ele tivesse me pedido isso, cara, dava esse tempo para ele, cara. Muito pelo contrário, ele quis investir no evento de tanto que ele acredita. E eu vou te contar uma coisa. O valor que ele investiu, o pai dele ficou fazendo Uber enquanto ele estava aqui. O pai dele era o cara que me agradeceu. Caraca, que barato! Cara, que coisa incrível, gente, velho. Eu falei, sinal do universo isso aí. E sabe que, Cláudio, é isso. Nada disso teria existido se em 2017 eu não tivesse tentado. Sou o maior empresário do país? Não. Sou o maior empreendedor do país? Não. Posso ser? Posso. Se não for, também não tem problema. Porque só esse impacto que eu consigo criar faz parte dessa coisinha do empreendedor, que é a parte mais legal. Muito legal, cara. Adorei. Quem quiser se inscrever, vai para onde? gramadosummit.com e... Só .com. Não tem o .br. Não tem o .br. A gente tem o .br, vai redirecionar, mas é .com. Tá. E aí chama a galera lá no chat. A gente é ruim pra caramba pra dar desconto. Mas se chamar a Renata, principalmente ali no site, pede 10, 15% que ela dá um jeito. Muito legal. Pessoal, falei aqui com o Marcos Rossi, do Gramado Summit. Se você gostou, não deixa de dar o like. Compartilha com quem você achar que pode se interessar por esse conteúdo. E sexta-feira que vem tem mais. Até o próximo Conversa Empresarial. Valeu, tamo junto.